Cinemax. Desfrute de uma experiência cinematográfica única no Cinemax de Penafiel, com imagens de alta definição e um som imersivo. Mergulhe em histórias emocionantes que ganham vida nas nossas telas. A atmosfera do ateliê denota um estilo clássico contemporâneo, resultante da atitude criativa e elegante de Ângela Pinheiro, Home Design. Muito boa tarde, bem-vindas e bem-vindos àquele que é o 8º e último episódio antes de irmos para o descanso veraneio deste às 7000, com a produção Nova Canal V-Motores. Vamos fazer uma espécie de dança entre esse belo território na margem sul do Rio Douro, que é Rezende, até irmos a uma zona bem quente de Espanha, até Aragão, para podermos falar dos 3 temas em grande destaque neste episódio de 1 de agosto do às 7000. Vamos começar pela edição inaugural do Rally Rota da Cereja de Rezende, prova que foi organizada conjuntamente pelo Automóvel Clube de Clássicos Caldas de Aregos e pelo Timbaia, com o alto patrocínio institucional do município de Rezende, e que saldou por um perfeito sucesso. Daí, iremos até ao circuito de Motorland para analisar aquela que foi a terceira ronda dupla da edição 2024 da Porsche Sprint Challenge Ibérica. E se os Porsche 991 e 992 GT3 Cup andaram a rodar e a darem espetáculo no circuito de Motorland, também em Aragão decorreu a Baja Espanha-Aragão, prova de todo terreno a contar para a Taça do Mundo e para o Campeonato Espanhol. Vamos destacar aquilo que foi a excelente exibição das equipas portuguesas que estiveram em terras espanholas. São os 3 temas desta edição. Começamos por Rezende, que recebeu no passado fim de semana a edição inaugural do Rally Rota da Cereja de Rezende, um rally que foi verdadeiramente espetacular. Vítor Pascoal e Inês Braga levaram o Porsche 991.2 GT3 Cup do Baião Rally Team à vitória na edição inaugural do Rally Rota da Cereja de Rezende, prova organizada conjuntamente pelo Automóvel Clube Clássicos Caldas de Aregos e pelo Timbaia, e com o alto patrocínio institucional do município de Rezende. A prova ostentou um excelente nível organizativo, com recorde de participantes, 53 equipas à partida, muito público e um programa desportivo e lúdico verdadeiramente aliciante. Quanto à discussão da vitória, a emoção prevaleceu até ao último quilómetro das classificativas e, no entanto, os 2.300 metros da super especial urbana Cereja Night Race, que abriram as hostilidades competitivas no início da noite de sábado, davam a entender que a prova poderia fazer valer a superioridade habitual de Pedro Melo nos ralis disputados em Rezende. Concluiu esse primeiro desafio com o melhor tempo e com 4,1 segundos de vantagem sobre Carlos Matos, com este navegado por Ricardo Faria, a tripular um Skoda Fabia R5. Filipe Teixeira e António Campos assumiam a terceira posição a 4,9 segundos do comandante, cabendo a José Carlos Pouca Sorte, outro piloto rezendense, o 4º melhor registro. Pouca Sorte, piloto e líder da Mega Motors, estreou em casa um novo Porsche 997 GT3 Cup que partilhou com Vera Sequeira e logo se percebeu que iria querer lutar pelos lugares de pódio. Com entrada muito a frio, Vítor Pascoal foi apenas 8º e perdeu nessa super especial 9,6 segundos, prejuízo que viria a exigir um enorme esforço do baionense para reentrar na luta pelo triunfo. A decisiva etapa de domingo contemplava 4 especiais. De manhã, os pilotos tinham pela frente os 7,5 km da especial Rota dos Cerejais, percorridos por 2 vezes. Na passagem inicial,
Pedro Melo, navegado pelo seu conterrâneo Nicolau Rabassa, reforçou a liderança com o piloto do BMW a vencer e José Carlos pouca sorte a ser segundo, gastando mais 5 segundos, enquanto o Carlos Matos levava o Skoda Fabia R5 a registrar o terceiro melhor crono, 1/10 atrás de pouca sorte, saltando Matos para a segunda posição da geral a 9,2 segundos de Melo e com 1,8 de vantagem sobre o piloto do Porsche da Mega Motors. Vítor Pascoal voltava a perder tempo para Melo, desta feita 7,3 segundos, e mesmo subindo para quinto da geral, ficava já a 16 segundos e 9 décimos do líder, parecendo que estava tudo perdido. Mas assim não foi. A segunda passagem por Rota de Cerejais, Carlos Matos assinou o triunfo, com Pascoal em segundo a gastar mais 1,5 segundos. José Carlos pouca sorte foi terceiro, 2 décimas atrás de Pascoal, e Pedro Melo não passou do quarto tempo, mas perdendo apenas 2,1 segundos para Matos. O quarteto terminava assim a secção matinal da etapa de domingo, com Pedro Melo ainda e sempre seguro na liderança, agora com 7,1 segundos de avanço sobre Carlos Matos, 10,6 em relação a José Carlos pouca sorte e 16,3 sobre Vítor Pascoal, que ascendia ao quarto posto. A secção final da tarde era o mais difícil osso para roer do rally, com uma dupla passagem pelos 15 km e 600 metros da classificativa O Penedo, e foi aí que Vítor Pascoal puxou dos galões e literalmente abriu o livro. O baionense esteve imparável. Na primeira passagem venceu o troço com 5,4 segundos de vantagem sobre Pedro Melo, enquanto José Carlos pouca sorte registrava o terceiro tempo, mas perdendo já 10 segundos e 1 décimo para Pascoal. Pior fez ainda Carlos Matos, que não passou da quinta marca a 17,7 segundos do sniper de Baião. E chegávamos assim ao último troço, ao momento do tudo ou nada, uma especial que se transformou num verdadeiro mata-mata. Pedro Melo arrancou com 10,9 segundos de vantagem sobre Vítor Pascoal, Jacás pouca sorte era terceiro a 15,3 e Carlos Matos estava já na quarta posição a 19,4. E Pascoal deu um recital com o Porsche, pulverizando a melhor marca na especial, melhorando 9,2 segundos em relação à primeira passagem e deixando um desolado Pedro Melo a uns distantes 12 segundos e 9 décimos, forçando o rapidíssimo piloto Rezende a contentar-se com um excelente mas agridoce segundo lugar no final da prova, a escassos 2 segundos de Pascoal, sendo certo que o baionense venceu a prova com todo o mérito, fazendo jus ao seu vasto e rico palmarés. Não foi fácil, nós não tínhamos feito nenhum teste com o carro no asfalto, tentámos para rallies, vimos da montanha. Quando foi o Spirit tivemos um problema, acabei por não fazer rallies, portanto não estava muito confiante que íamos ter aqui um carro a 100% para discutir o rally, mas a nossa ideia foi tentar, íamos fazendo troço a troço. Eu alterei o carro ligeiramente no parque e também em algumas classificativas eu fui mexendo e depois a determinada altura percebemos que era possível lutar e tentámos até ao fim. É lógico que o carro melhorou-me aqui um bocado com os setups que alterei e isso também nos ajudou. Tenho que dar os parabéns à Inês também pela estreia dela de vir ao lado e aqui há algum receio, mas ela portou-se a 100%, portanto ela também fez parte desta vitória. Por seu lado, Pedro Melo, mesmo orgulhoso do que tinha feito, não escondia alguma tristeza com o desfecho. Que perdemos na final, na PEC final, é um bocado duro. Mas para quem foi, acho que temos todo o mérito na mesma. Não conseguíamos, estávamos no limite, não temos tanto ritmo de andamento que não é normal o nosso quarto rally. Atrás dos dois primeiros, a batalha final pelo último lugar no pódio absoluto rally teve um desfecho inglório. Ainda nas primeiras curvas da última especial, José Carlos pouca sorte foi forçado a abandonar, sofrendo uma saída de estrada provocada por um problema técnico no Porsche, abrindo assim caminho para Carlos Matos colocar o Skoda Fabia no terceiro lugar da geral, numa prova em que o piloto se queixou de alguns problemas no carro de Checo. O objetivo de vir ao Rally Rota da Cereja foi divertir-nos e prepararmos o Rally Constálica para ganhar um bocado de mão no carro. As coisas não correram tão bem inicialmente. Pronto, na Super Especial falhamos o arranque, aí perdemos logo algum tempo. Mesmo assim conseguimos o segundo lugar na Super Especial. Depois, durante a manhã, fomos
gerindo e palpando terreno, fomos melhorando na segunda especial, conseguimos ganhar a segunda especial. Da parte da tarde as coisas não correm bem porque tivemos um problema na pop-off, que o carro estava limitado, que não conseguia dar mais de 140 a hora e, portanto, perdemos muito tempo. Mas mesmo assim, pronto, o resultado é positivo, acaba por ser positivo, o objetivo foi cumprido e estamos de parabéns. Por sua vez, Filipe Teixeira levou o Renault Clio Rally 4 da Domingos Sport ao quarto posto. Coube na Fidelense a aproveitar o rally para conhecer melhor o carro francês, sem deixar de andar forte, como é seu apanágio, tendo mesmo terminado a escassos 1,5 segundos de Carlos Matos. Logo atrás, na quinta posição, encontramos uma das duplas mais endiabradas do rally. Telmo Pedro e Pedro Fonseca, que extraíram todo o sumo do seu bem preparado Citroën Saxo e andaram sempre entre os mais rápidos, assinando uma exibição de fino recorte. Numa prova exigente, destaque para a presença no palanque final da prova de 35 das 53 equipas que alinharam à partida. E foi geral o aplauso ao alto nível organizativo ostentado pelo Automóvel Clube de Clássicos de Aregos e pelo Team Baia. Excelente estrutura, troços belos e desafiantes, plantel de grande nível, muito público, programa de animação e a habitual hospitalidade resendense cativaram todos quantos estiveram no belo concelho plantado na margem sul do Rio Douro. Para a autarquia, o balanço do rally é altamente positivo. Missão mais cumprida, felizmente tudo correu bem. Foi uma grande tarde e um dia de ontem espetaculares e o 2 de tarde, 2 espetaculares do nosso rally e que acabou muito bem. Fizemos aqui a entrega de prémios para os vencedores. Penso que vencedores e vencidos saíram todos daqui satisfeitos. Assim como nós que fizemos missão cumprida do Automóvel Clássicos de Caldas de Aregos, como também da Câmara Municipal, de todos os funcionários da Câmara Municipal que nos ajudaram desde o início da semana para que este rally efetivamente fosse da parte daquilo que é necessário fazer para dar qualidade a uma prova como esta. Muito obrigado a eles por tudo o que fizeram. Muito obrigado também às pessoas ligadas ao automobilismo aqui de Rezende, que são vários, também que nos ajudaram muito e assim conseguimos efetivamente fazer um rally, enfim, de alto nível. Portanto, muito obrigado para todos e que estamos muito satisfeitos com aquilo que aconteceu e cá estamos preparados para o próximo ano fazer ainda melhor. Este primeiro Rally Rota da Cereja de Rezende teve uma novidade aliciante. Prémios monetários para os 3 primeiros da geral, oferecidos pelas empresas Mega Motors, Mítica Frota e Escola de Condução São Salvador. Caso raro em Portugal, este prize money para o top 3 absoluto e foi mais um gesto de generosidade por parte de José Carlos Pouca Sorte, o piloto empresário natural de Rezende e que lidera as 3 empresas envolvidas no apoio. Nós tentamos, escolhemos também o parceiro certo. Quero agradecer ao Team BI e a toda a equipa deles que eles estiveram top, sempre com a fazer aquilo que tinham que dever, mas sempre a falar connosco, a pôr-nos a par das coisas, que era isso, muito interessante. Fizeram um excelente trabalho, de coração quero-lhe agradecer muito a eles e queremos continuar com eles para o ano, se Deus quiser, e se eu for vivo eu quero continuar a fazer esta prova e o que tiver ao meu alcance eu faço. Tenho que agradecer também a todos os meus colegas do clube, todos nós trabalhamos e também à Câmara, sem eles nada disso era possível, não é? E acho que eles também se acreditaram em nós, um grande agradecimento, não é? Porque o rally não era para ser feito, como muita gente sabe, o rally já não era para ser feito e nós 3 gatos pingados fomos lá e tivemos uma conversa com o Dr. Trindade, com o Presidente da Câmara, e ele nos disse: vou acreditar em vós e podeis contar connosco. Depois deste êxito, ficaram escancaradas as portas para que a segunda edição do Rally Rota da Cereja de Rezende tenha lugar em 2025, com os responsáveis da prova e a autarquia a prometerem um evento ainda mais aliciante.
Fica assim para a história esta primeira edição do Rally Rota da Cereja de Rezende. Parabéns ao Automóvel Clube de Caldas de Heregos, ao Automóvel Clube Clássicos de Caldas de Heregos e também ao Team Baia, e também os nossos parabéns para o município de Rezende, que em boa hora decidiu apostar nesta nova fórmula e fazer de voltar os rallies a este magnífico concelho cravado na margem sul do Rio Douro. Temos dois convidados muito especiais, connosco o Zé Carlos Pouca Sorte, o piloto e patrão da Mega Motors e também uma das figuras que mais fez para que este rally pudesse ir para a estrada, e Vítor Pascoal, ele que, acompanhado pela Inês Braga, juntou ao seu título de montanha e já às 4 vitórias que tem no campeonato de montanha, mais esta vitória numa ida, eu diria, uma ida muito particular aos rallies, ele que também foi, antes de se tornar tetracampeão nacional de montanha, 3 vezes campeão nacional da categoria RGT nos rallies, e que foi até Rezende dar um espetáculo fantástico e vencer esta primeira edição da prova. Zé, Vítor, muito obrigado pelo convite para estarem presentes. Zé Carlos, vou começar por si. Havia uma enorme expectativa e eu diria que, obviamente, quer como piloto, quer como cenas, quer como membro do Automóvel Clube de Clássicos de Caldas de Heregos, tem todas as razões para estar muito feliz com aquilo que aconteceu na sua terra. Sim. Muito obrigado por esta oportunidade de a gente falar do nosso Rally de Rezende, especialmente, que ainda hoje tem pilotos a dar-nos agradecimentos, e isso faz-nos muito felizes. E nós acho que custou-nos um bocado, porque foi a primeira vez que nos metemos numa coisa tão grande, mas com a ajuda do Team Bahia, que esteve muito bem e que não podia ter feito melhor, uma melhor equipa connosco, e depois, ao longo do tempo, fomos andando sempre preocupados. Eu mesmo a correr estava preocupado com isto, com aquilo, coisas que me lembrava, porque no final queríamos era que tudo saísse bem e que todos fossem contentes para termos um próximo rally para o ano, ainda com algumas falhas que tivemos este ano, que poderíamos ter, que ninguém nos diz, mas há sempre falhas, mas ninguém nos disse. Por isso estão muito contentes, a nível do recebimento deles, e estiveram, acho que era um rally que todos, não foi feito em Rezende, porque eu faço rallies há muitos anos, e antigamente o rallies era um bocado isto, havia todo tipo de carros, não havia só canhões, havia carros que agora, como vieram carros do Algarve, uma pessoa sabe, vieram carros de Lisboa, com Ford Escort parados já há bastante tempo. Consegui encontrar pessoas que já não via há 20 e tal anos, correram comigo no Regional Centro, onde foi bom reencontrá-los, e eu fui buscar um bocadinho daquilo que era antigamente e que o povo também quer, competição, mas também quer ter tempo para ele próprio, e para se divertir, e para comer, e para beber, e não levar aquilo tão a sério como é às vezes as competições, que tem que ser para um campeonato, ou para isto, ou para aquilo que conta, mas há muita gente que já não pensa assim, não é? E essas pessoas também têm que ter a oportunidade. E nós pensámos também nisso. Convidei o nosso amigo Pascoal, claro, porque esteve lá connosco. Desde já o meu agradecimento por ele ter aceito o meu convite. Andámos a fazer um campeonato de montanha juntos, onde eu comecei-me a dar melhor ali, e vi que é uma pessoa que tem palavra, e quando fala vai. Também temos outros que tivemos da montanha, que convidei, foi a Daniela e o Paulo da PD Auto, que foram muito, muito, muito bem, não é? Pronto, combinei também com o Manuel, mas o Manuel não pôde estar presente. Mas de resto, a Daniela adorou, nunca tinha feito um rally da vida dela, e disse que antes quer fazer 2 rallies do que o campeonato de montanha, está apaixonada por rallies. Vamos ter que convencer a fazer as duas coisas, porque a nossa Internacional da Montanha também lá está muito bem. Ficou muito contente por isso. Ela estava, não queria, teve até à última da hora, não tinha notas, não tinha nada, teve até à última da hora que não queria, e queria fazer só para não me deixar ficar mal, que ia fazer só uma passagem ou outra, e acabou por fazer o rally, e acabou numa boa posição. E acabou no pódio. Acabou no pódio, e ela também está muito de parabéns. Pronto, e está tudo de parabéns, o meu staff, o nosso clube, tudo, bombeiros, agradecimento aos bombeiros, que infelizmente
faltou-nos o nosso comandante há poucos dias, mas deixou tudo muito bem organizado. Eles tiveram todos de parabéns à GNR e à Câmara Municipal de Rezende, que também que nós tivemos todo o apoio deles, e sem eles não era possível fazer este rally desta dimensão. José Carlos, sem querer transformar esta minha intervenção numa espécie de editorial, mas até podia ser, eu vou aproveitar aquilo que o José Carlos Pouca Sorte acabou aqui de dizer, para vos dizer o que é que, na minha opinião, e tive o prazer de lá estar e de narrar aquele rally, esta primeira edição do Rally Rota da Cereja de Rezende teve de particular, e porque é que foi tão bem sucedido? Teve a ver com isto. Mais que ser apenas uma prova de automóveis que teve alguma festa, foi uma enorme festa, um enorme convívio, que por acaso também tinha automóveis. O programa competitivo, com muito tempo disponível no dia de domingo, o dia da etapa principal, entre a secção matinal e a secção da tarde, a permitir, como aliás vimos vários pilotos e vários navegadores dizer, comerem pela primeira vez de faca e garfo, e obviamente, como devem calcular, em Rezende não dá para comer mal, independentemente de qual o restaurante que escolham. O facto de ter havido uma preocupação por parte da organização com os mais pequenos, tendo na tarde de sábado, antes de rally ir para a estrada, um momento e um espaço no coração da vila de Rezende para que os mais jovens tivessem o primeiro contacto com aquilo que é o desporto motorizado. Tudo isto diz bem da preocupação que esta organização teve, não apenas em criar número, que o conseguiu, são 53 equipas à partida, o que é um recorde para qualquer prova feita na margem sul do Rio Douro, nos concelhos que são mesmo arraianos do Rio Douro. E Zé Carlos, e foi também vossa escolha não pertencer a qualquer campeonato. A ideia foi esta, foi fazer uma festa dos ralis. Sim, a nossa ideia foi mesmo não fazer parte de nenhum campeonato, para dar poder, como eu disse, da oportunidade a carros que estão arrumados e que as pessoas que não vão fazer campeonatos porque não dá para fazer, não vale e não existe categorias para eles, e foi mesmo para termos um bocadinho desde do mais fraquinho ao melhor. Tentámos ter todo tipo de carros e de que todos os pilotos ficassem contentes, tanto os que andam a fazer campeonatos como aqueles que já fizeram, já foram campeões e já foram como eu, há 20 anos atrás, não é? Já fizeram muitos ralis. Já fizemos muitos ralis e pensámos neste ciclo assim, e acho que deu muito bom resultado e francamente o que nós queremos voltar, não sei se iremos fazer algum campeonato, está tudo muito em cima, mas sempre sem estragar a festa. Sempre sem estragar a festa, e o próximo rally que não pode deixar de ter o que já teve, se calhar ainda mais se a gente tiver a oportunidade para isso. Agora vamos falar da segunda parte, antes de irmos ao nosso grande vencedor. Também temos com ele uma conversa mais alargada, porque vamos falar do título que ele conquistou brilhantemente na montanha, nem esperou pelas duas provas finais para arrematar o quarto título da carreira dele, mas o Zé Carlos, juntamente com a Vera Sequeira, com a sua mulher e navegadora, estreou em Rezende o seu novo Porsche 997 GT3 Cup, um Porsche muitíssimo bem preparado, que foi uma vez mais por si guiado de forma sublime. Ficou ali à porta do pódio, aquele pequeno problema técnico com o toque na última especial a tirá-lo do terceiro lugar da geral. Sensações deste primeiro contacto com o seu novo Porsche? Gostei muito, como sabem, fiz algumas provas com outro Porsche que não era meu, alugado, e eu achei um bocado de diferença para este carro, derivado a outras suspensões, ou outra caixa. Quer dizer, achei mais acolhedor, um carro que me deu muito gozo em conduzi-lo. Estávamos sempre o meu amigo Pascoal, não abuses, estás a abusar. Ele fica com mais medo dos amigos do que dele próprio. É mesmo. E ele sempre me pediu, tu não estragas o carrinho está tão direitinho, sempre a pedir, mas eu queria ele ganhar, verdade, queria ele ganhar. Não é fácil, pois não é fácil. Não, se ele continuasse com aquele ritmo de manhã, era fácil ganhar. Mas ele acordou. Ele trocou de ficha, e quando trocou de ficha, era impossível chegar. É o sniper, era. Quando atira. Tinha o terceiro lugar garantido, que eu já estava com... Que era excelente, Zé Carlos. Era excelente, sim, muito excelente. Acho que
posso lhe dizer que andei muito, mas muito com o meu carro acima do limite, de que o carro obedeceu-me sempre, foi tirando esse percalço que houve, que não foi só culpa minha foi de ir depressa, mas houve ali um carro que ficou acelerado, talvez por eu abusar demais dele, e me fez ter aquele toque, e aí me tirou fora completamente da prova. Mas isso agora já passou, e é o que eu digo ao meu povo lá de Rezende, ao meu pessoal, aos meus amigos, a muitos todos, tu vais ganhar, isto não é assim, porque eu já não tenho mais 30 anos, nem 20 e tal, como eu tinha coisa. A gente agora anda, mas já não é a mesma coisa, já os reflexos, já não... eu não sou melhor que ninguém, há muitos muito melhor que eu, e que estiveram lá presentes, e coisa, e lógico, e a gente fazer aqueles tempos, tem que dar a verdade que estávamos a jogar em casa, não é? Eu por acaso, não é fácil derrotar os Rezende. Passei lá 2 ou 3 vezes só com a minha esposa, as notas foram ditadas por vídeo, ela que tirou para o papel, nem tive tempo de as confirmar, mas também ia confiante, porque havia ali uma parte que não conhecia, mas a maior parte eu conhecia, e o que levou a fazer estes tempos. José Carlos, se fosse um rally diferente, se calhar não conseguiria. Para terminarmos, estamos agora com este período de férias e descanso, obviamente tempo para reparar, também penso que não foi assim nada de mais no Porsche, tem lá um bocadinho, pronto, alguma dor de cabeça, sobretudo na fatura, mas certeza que vai dar para ter este seu novo 997 GT3 Cup em boticas, para aquela que será a penúltima prova da temporada. O José Carlos, pouca sorte que este ano, e como é sempre típico da ousadia dele, deu o salto para a altamente competitiva categoria GT do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, desde o início do ano que está aos comandos de um Porsche 997 GT3 Cup, mas uma unidade diferente daquela que ele agora adquiriu, e que vai estreá-la em montanha nessa sempre icónica rampa de Boticas. Tem feito exibições incríveis, eu diria, a espremer tudo o que havia do anterior Porsche, o que é de esperar que agora nestas 2 últimas provas o Zé Carlos esteja com a expectativa de ainda ser mais competitivo. Sim, eu vou tentar fazer o meu melhor, mas vou fazer como fiz na última prova, que eu não consegui passar dos 27 e fiz os 3 tempos. Não vou andar aquilo que eu sei e aquilo que eu souber. É lógico que já tenho mais quilómetros, fiz mais quilómetros agora em meio-dia do que as outras 3 ou 4 provas que eu fiz do campeonato. Claro que adaptei-me muito mais para este carro do que estava adaptado ao outro, e isso ajuda muito, e vamos ver o que é que eu consigo fazer. E lá estaremos em boticas para saber. Zé Carlos, pouca sorte. Quero-lhe dar a si e a todas as pessoas de Rezende, ao município, ao Clube de Aregos, também ao Team Bay, os parabéns por um rally que foi irrepreensível, uma verdadeira festa dos automóveis. Esse seu sorriso diz tudo, e vocês bem o merecem, porque estiveram ao mais alto nível em termos organizativos. Parabéns. Muito obrigado. Por falar em parabéns, nada como acordar um bocadinho calmo, até porque era, segundo ele dizia, apenas para ir lá para corresponder ao convite do seu amigo José Carlos Pouca Sorte, aproveitar para fazer uns quilómetros com o Porsche 991.2 GT3 Cup no Baião Rally Team, permitir também à sua jovem navegadora Inês Braga ter a experiência de rodar ao lado de um piloto tão consagrado como ele é, mas o sniper do Baião não sabe perder. Este ano, já pela 4ª vez, exigiu trazer para o seu jornal o título da categoria GT do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, conquistado na rampa do Caramulo, e agora neste regresso extemporâneo aos rallies, na primeira edição do Rally Rota da Cereja de Rezende, quebrou o mito da invencibilidade dos pilotos locais. Foi por 2 segundos, porque acordou e fez uma primeira parte do rally muito conservadora, mas a parte final, sobretudo as 2 passagens pela mais longa classificativa na derradeira secção, a chamada classificativa do Penedo, trouxe ao Rally Rota da Cereja de Rezende um Vítor Pascoal ao seu mais alto nível. Vítor, parabéns pela vitória. Não sei se concordas com esta análise, foi um acordar para o Rally um bocadinho conservador, até porque manifestamente estavas mais para participar do que propriamente para ires ao mais alto nível competitivo, mas depois o DNA vai ao de cima, e já que aqui estamos, vamos tentar tudo para ganhar, não é? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Sim, é verdade, mas as minhas expectativas, fui lá ao rally, derivado ali ao Zé Carlos, ao convite dele, e convivemos na montanha, e de me pedir para ir lá e fazer parte da festa, e acabámos por ir lá.
Lógico, os andamentos, mas eu sabia disso, independentemente de conduzirmos um Porsche e temos a pressão logo aí em cima que vamos ganhar, mas eu não tinha um único quilómetro feito no carro, em teste, sem fazer nenhuma alteração ao carro. Tínhamos aqui um setup base, setup esse que temos usado na montanha, e sei que não tenho nenhum carro a 100%, tem-nos permitido lutar, mas acredito que temos ali algum trabalho para melhorar bastante o carro, portanto entrei aqui no Rally muito sem saber. A ideia disto era ter sido, quando foi o Rally Spirit, tentar ter rolado, foi feito alguns quilómetros e aí sim mexer no carro, alterar o carro. Infelizmente acabámos por abandonar logo no fim da primeira classificativa, não tivemos tempo de fazer nada e o carro voltou, reparámos tudo, mas nada fizemos. É lógico, quando entrei no Rally estava um bocadinho apreensivo, mas é verdade também quando colocámos o capacete depois queremos ganhar. Mas não foi propriamente um acordar. Realmente, quando fiz a primeira classificativa, percebi que não tinha carro e não me estava a sentir confortável para conseguir pós-acompanhar e fiquei admirado com os tempos dele a pegar a primeira vez no Porsche. Sim, e eu próprio disse, dei-lhes parabéns e achei que estavam a andar ali no ritmo também, ok, sabendo que eles eram locais e tinham um bocadinho essa vantagem, mas à parte disso, o carro não anda sozinho, portanto, independentemente de ser locais ou não, este tem que conduzir. E é verdade que de classificativa por classificativa fui mexendo no carro e mais quando estive em parque, e aí sim, da parte de tarde, depois acabei por ficar com o carro, já me senti mais confortável sim, aí tentei ir com tudo, mais quando fiz a primeira passagem, vi que tínhamos feito um bom tempo, vi que tinha mais margem para fazer, percebi que também era uma classificativa com 16 km, onde muitos pilotos não estão tão habituados e o ritmo vai-se quebrando, uma coisa é fazer troço de 6, 7 km, outra coisa é fazermos 16, estavam muitas temperaturas, sabia que os carros a partir de meio ter comportamentos completamente diferentes e eu joguei um bocado com isso tudo e apostei tudo e saímos lá com a vitória, mas não estava preocupado se ganhasse ou não, o Rally, como eu disse, estava bem entregue ao Pedro, ao Zé Carlos, foi uma luta gira. Gostei também em si pela vitória e sim pela Inês, por ser a primeira vez a andar e fazer tempos e andarmos àquele ritmo que eu acho que ela nunca tinha andado e penso que foi um prémio para ela. E a primeira vitória absoluta dela, que eu sei. Sim, é a primeira vitória dela e por aí até fiquei mais contente relativamente a isso e toda a festa, a envolvência em si que foi o Rally, que também tenho que agradecer por tudo, mesmo à gente lá, à organização, tudo que foi feito em si do Rally. Sentes primor para os rallies que pertencem ao campeonato, sejam os campeonatos zonais, sejam os campeonatos nacionais. A aposta que é feita, e poderíamos aqui estar a falar daquilo que já é uma aposta muito consolidada nos chamados Rallys Legends, de que nós em Portugal temos vários grandes exemplos, o caso do Rally Spirit, onde és sempre um dos pilotos em destaque, o Luz Bussaco, o Rally Vinho Madeira Legends, que também é um grande rally, mas também depois começam a surgir aqui e ali eventos com esta filosofia, como foi o caso do Rally Rota da Cereja Rezende, ser um rally extracampeonato, um rally onde todos são bem-vindos e onde há uma grande festa e uma enorme preocupação com um programa de lazer. Também é por aqui que se consegue atrair boas listas de inscritos e também é por aqui que conseguimos devolver o investimento das autarquias e das terras aos rallies? Sim, eu penso que sim. E o exemplo está aqui do que foi o rally que eles já fizeram noutras edições e o que foi este ano nessas edições. Isto tudo que eles complementam aqui junto, como há um bocado falaste dos carros, além dos carros existe muito mais atividades, cria-se aqui muito mais espaço para estar com toda a gente a conviver e essa situação de carros não haver aqui um controle, porque sabemos que quando está aqui inserido num campeonato está determinadas regras que não pode fugir delas e tudo altera, portanto, eu acho que este caminho e o que eles fizeram, por si, basta ver os números e tudo o que aconteceu, funciona. Vítor Pascoal, és campeão nacional de montanha pela 4ª vez na categoria GT. Eu recordo, porque há uma amizade enorme que nos une, recordo a primeira vez que o Vítor faz montanha, foi numa rampa do Caramulo. Achou estranho, porque ainda para mais teve azar que é a rampa mais curta do campeonato, andar-se tão pouco em competição. Primeiro estranhou, depois entranhou e agora é já um dos consagrados deste campeonato com 4 títulos absolutos. Curiosamente, mesmo tu sendo já campeão nacional a 2 provas do fim, eu atrevo-me a dizer que este foi o ano em que a categoria GT, ou está a ser o ano em que a categoria GT ostenta o mais alto nível competitivo, Vítor. Sim, destes anos todos estou aqui nos GTs, é lógico que tem sido o ano, foi o ano mais competitivo, com mais carros. Há partes mais carros, todas as provas falam por si, olhando para os tempos, como é que nós estamos terminando, tirando a primeira prova, da Rábida, onde fiz uma diferença grande. A partir daí temos estado aqui sempre numa luta constante. À 10ª, à 1000ª, eu já nem sei, nós quase temos estado calculadora no fim para ver quem ganha. É só milésimas. Mas eu acho que assim o campeonato
Está engraçado, é verdade que as coisas correram, tentei também tudo por tudo, sei que ainda não estou com as coisas a 100%, mas isso tudo envolve também tempo, custos, e isso tudo também, às vezes estamos por em cima da mesa a saber até onde é que podemos ir. Muitas vezes as pessoas não percebem que, apesar de continuar a ser um Porsche, apesar de continuar a ser um 911, que a transição do modelo 991.1 para o 991.2 é uma transição grande e é uma transição que exige muita adaptação. Eu não digo que é uma e existe um bocado, fala-se muito disso, penso que há uma diferença, e eu já falei com o Zé Carlos, eu acho que se estivesse a fazer aquele rally com o meu carro anterior, independentemente de ser um Faz 1, eu acho que seria mais rápido com este carro, porque faltam aqui muitas coisas. Eu tenho aqui o carro, não usamos ainda uma caixa curta, optei por umas suspensões que tenho lá que não estou a gostar, penso que não é adequado ali para o carro, há uma série de fatores que talvez aquela transição que estamos a falar de um carro muito melhor, eu não sei se isso não foi assim, então juntando tudo que eu tinha no anterior e com este atual que tenho atualmente, não nota-se uma diferença. Ou seja, exige um grande trabalho, Vítor. É o que eu estou a dizer, daqui ainda me falta algum trabalho e de certo vou ter que gastar mais algum dinheiro para colocar o carro de maneira que realmente note uma diferença maior em relação ao outro anterior. Eu penso que aqui o carro como eu tenho, numa situações, a nível de motor, não vou esconder que noto que o carro está muito mais binário. Em contrapartida perco em suspensões, em contrapartida perco na relação de caixa que tenho lá, portanto há aqui uma data de fatores que as coisas, não é só pensar que de um carro para o outro está muito diferente, e isso é o exemplo. O Zé Carlos este fim de semana andou com um carro onde tem uma série, algumas coisas diferentes com o que tinha o carro, e eles são todos Porsches. Todos 997 GT3 Cups, mas a realidade, ele próprio já assumiu que se adaptou muito melhor a andar agora com este carro, só que é preciso ter essas coisas dos carros, não é? Eles por fora são todos iguais. O facto de seres campeão não te tira nenhuma fome para continuares a vencer nas duas provas que faltam de montanha? Não, isso é lógico que vamos encarar as duas provas, talvez até com menos pressão, sem pressão nenhuma, vai depender depois quando chegarmos lá, porque sabemos que aqui nestas provas também para ganharmos essas provas tem que haver sempre pneus novos e isso temos de ter, caso contrário é difícil. Portanto, vou tentar fazer tudo por tudo e reunir condições para isso. Não vou agora, porque temos o campeonato, está resolvido, não, vamos para a luta na mesma e tentar ganhar as provas. Dentro do teu programa competitivo para 2024, para além da presença na rampa de Boticas e na rampa Covilhã-Serra da Estrela, tens alguma coisa prevista fora da montanha? Tenho o Caramulo Festival. Motor Festival, sim, que também é montanha. Sim, e vamos ter Motor Show. O Leiria sobre rodas, possivelmente, também e o mais Motor esse, pá, para já. Mais de um rally. Gostava de fazer mais um rally, vamos ver mais para o final do ano, mas isso vai depender de tudo, dos orçamentos daqui até lá, como é que as coisas correm. Vítor Pascoal, duplos parabéns pela vitória no Rally Rota da Cereja de Rezende e também pelo teu 4º título nacional de montanha, e muito obrigado por me teres vindo ao A7000. Obrigado. Fechamos aqui o capítulo do Rally Rota da Cereja de Rezende e agora passamos a fronteira para ir até Terras de Aragão. E a nossa primeira paragem é no circuito de Motorland, onde decorreu no passado fim de semana a terceira ronda dupla da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2024. Foi debaixo de muito calor que o circuito de Motorland em Aragão recebeu a terceira ronda da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2024. Destaque para a presença de pilotos de 5 nações, a saber Argentina, Brasil, Colômbia, Espanha e Portugal, provando a crescente internacionalização da competição que tem a P21 Motorsport como parceiro oficial. E desde a qualificação realizada ao início da tarde de sábado, que se percebeu que Manuel Alves estava no circuito de Motorland para dar continuidade ao domínio total que tem exercido esta época. O piloto da Loeb Motorsport garantiu a pole position para a corrida 1, registrando a marca de 2:00.808, sendo mesmo o único piloto a conseguir rodar abaixo de 2 minutos e 1 segundo. Logo atrás de si, o argentino Luciano Martínez coroou a sua estreia na Porsche Sprint Challenge Ibérica com o segundo melhor registro da qualificação, colocando assim o Porsche 992 GT3 Cup da MRS GT Racing na fila da frente e dando indicações de que poderia ser um dos protagonistas do fim de semana na luta pela geral e nas contas particulares do grupo 992.
Tiago Gonçalves, que partilhou em Aragão o Porsche 991.2 da Monteiros Competições com o brasileiro Rafa Dias, assegurava para a sua equipa na qualificação uma das vagas na segunda fila da grelha de partida da Corrida 1, cabendo a restante a Vasco Barros, colega de equipa de Manuel Alves. Rui Mirita foi o mais lesto do grupo 991.1 na qualificação, começando assim da melhor forma o fim de semana. Quanto à história da Corrida 1, os 14,5 segundos de vantagem averbados por Manuel Alves no fecho das 15 voltas percorridas dão bem conta do que foi o domínio do piloto português. Não se deixando surpreender no arranque pelo pelotão, Alves começou de imediato a deixar para trás os perseguidores, estabelecendo sucessivamente os melhores tempos por volta, acabando por estabelecer o melhor registro da corrida à 10ª passagem pela linha de meta, rodando então em 2:00.758. Nas voltas finais, entrou em modo da gestão dos pneus, tal a vantagem que detinha, e coroou um dia de sábado perfeito, vencendo e convencendo à geral no grupo 991.1 e na classe Pro AM. Atrás de si foi intensa a batalha pelos restantes 2 lugares do pódio absoluto. Um quarteto foi protagonista da luta em fases diferentes da corrida. No arranque, o brasileiro Rafa Dias, que saiu da segunda fila, mercê do tempo feito por Tiago Gonçalves, colocou o 991.2 da Monteiros Competições na segunda posição, tendo atrás de si Luciano Martinez e Yuri Protasov, enquanto Vasco Barros alargava a trajetória na curva 1 e caía para 7º. Na terceira volta, Martinez ultrapassou Dias, recuperando o segundo posto, com o brasileiro a ser de imediato também suplantado por Protasov, caindo assim de uma assentada 2 lugares. A luta entre os 3 continuou intensa, começando também a aproximar-se Vasco Barros, que já tinha recuperado 2 posições, rodando no 5º posto. A partir de meio de corrida, Luciano Martinez e Yuri Protasov descolaram de Rafa Dias e o argentino e o ucraniano assumiram um duelo sem tréguas pelo segundo posto, que durou até final, com Martinez a receber a bandeirada de xadrez na frente de Protasov, mas a cair para terceiro mercê de uma penalização de 10 segundos, 5 mais 5, por ter excedido 2 vezes os limites da pista. Enquanto isso, Protasov também foi penalizado, mas em apenas 5 segundos, porque só por uma vez excedeu os mesmos limites. Martínez saboreou ainda o triunfo no grupo 992 e na classe AM, Leeds, onde Protasov foi segundo, cabendo ao português Ricardo Costa no 992 GT3 Cup da MRS GT Racing assegurar um duplo terceiro lugar, a que juntou um positivo 5º posto da geral. Entretanto, Rafa Dias começou a se preocupar com a aproximação de Vasco Barros, com o 991.2 GT3 Cup do piloto português a colar-se à traseira do Porsche de Rafa Dias, ultrapassando durante a 8ª volta da corrida e logo começando a amealhar uma boa vantagem sobre o piloto brasileiro. Barros cruzaria a meta no 4º lugar da geral, correspondente ao 2º lugar entre os 991.2 e nos Pro AM, posição que perdeu momentaneamente devido a 10 segundos de penalização, também por dupla infração dos limites de pista, mas recuperaria o lugar, pois Rafa Dias seria desclassificado devido a uma infração técnica. Quanto às contas da categoria GD, Rui Mirita foi o primeiro comandante nesta corrida 1, mas ainda durante a volta inicial, Alexander Dobich no Porsche 992 GT3 Cup da Adeca Racing chegou ao comando. O ucraniano venceria sem oposição, enquanto o piloto português da Monteiros Competições foi forçado a abandonar a corrida com problemas no seu 991.1 GT3 Cup. Com a desistência de Mirita, Jorge Brioso e Filipe Nascimento asseguraram respectivamente o 2º e o 3º lugar na classe, com Brioso a vencer nas contas do grupo 991, na frente de Nascimento. A dupla terminaria a corrida separada por pouco mais de 2 segundos. Uma palavra para Francisca Queiroz, que levou o Porsche 992 GT3 Cup da Orbital Ignition Racing Team ao 9º lugar da geral nesta corrida 1. E era enorme a expectativa para a segunda corrida do fim de semana, que foi realizada no começo da tarde de domingo. A grelha de partida refletia a classificação da corrida inaugural, com as 8 primeiras posições invertidas, o que augurava muita luta pelos lugares cimeiros. André Fernandes, num Porsche 992 GT3 Cup da Veloso Motorsport, assumiu a pole position, tendo a seu lado o espanhol Jorge Ramírez, num 992 GT3 Cup, com as cores da RGB Racing Team.
Espalhados pelas filas seguintes, estavam os protagonistas da corrida anterior e candidatos à vitória neste novo embate, com Vasco Barros e Luciano Martínez na terceira fila, enquanto Manuel Alves e Yuri Protasov ocupavam posições na quarta. O arranque decorreu sem incidentes, com André Fernandes a segurar a liderança na frente de Ramírez e de Ricardo Costa, que tinha partido na segunda linha. Entretanto, Vasco Barros subiu de imediato ao quarto posto e ainda durante a primeira volta suplantou o trio da frente e assumiu a liderança. Mais atrás, Manuel Alves foi cauteloso no arranque, mas começou de seguida a galgar lugares, concluindo a volta inaugural já no quinto lugar. Uma vez no comando, Vasco Barros começou de imediato a separar-se dos perseguidores, numa altura em que Jorge Ramírez e Luciano Martínez tinham ascendido a segunda e terceira respectivamente, com André Fernandes a cair para a quarta posição, que perderia na segunda volta para Manuel Alves, sendo claro que o piloto da Lob Motorsport estava numa missão onde o foco era tudo fazer para chegar à liderança da corrida. E em apenas 2 voltas, Manuel Alves suplantou Martínez e Ramírez e demorou mais uma para se colar a Vasco Barros, ultrapassando no fecho da reta interior do circuito, estabelecendo na quinta volta a marca de 2:01.312, que seria a volta mais rápida desta corrida 2. A partir daí, o destino da vitória estava selado. Manuel Alves forçou o andamento e paulatinamente começou a deixar para trás Vasco Barros, chegando à fase derradeira da prova com um avanço que uma vez mais lhe permitiu gerir a corrida e os pneus e conquistar o 6º triplete da época, novamente primeiro da geral, do grupo 991.2 e na classe Pro AM. Vasco Barros também rodaria tranquilo no segundo lugar até final, contribuindo assim para mais uma saborosa dobradinha da Lob Motorsport, sendo também segundo entre os 991.2 e entre os Pro AM. Entretanto, a luta pelo terceiro lugar entre Luciano Martínez e Jorge Ramírez foi só de boca dura, pois o piloto argentino foi forçado a arrumar à boxe, desistindo com problemas técnicos no seu 992 GT3 Cup, juntando-se a Yuri Protasov, que também só rodou um par de voltas. Jorge Ramírez viu uma excelente exibição premiada com o seu primeiro pódio absoluto na Porsche Sprint Challenge Ibérica, vencendo no grupo 992 e na classe AM. Resultado muito comemorado pelo piloto espanhol e pelas hostes da RGB Racing Team. Senhor de uma prova de trás para a frente, o colombiano Juan Vega colocou o seu 992 GT3 Cup da MRS GT Racing no quinto lugar, na frente do seu colega de equipa Ricardo Costa. Os dois fecharam ainda os pódios do grupo 992 e da classe AM. Já na classe GD, Alexander Dobitz voltou a prevalecer. O ucraniano da Deca Racing ainda enfrentou alguma oposição por parte do português Rui Mirita, mas a maior valia do seu Porsche 992 GT3 Cup face ao 991.1 GT3 Cup de Mirita acabaria por ser o fator decisivo para o triunfo. No entanto, Rui Mirita teve todas as razões para ficar satisfeito, pois não só foi segundo entre os GD, como conquistou nesta corrida 2 a vitória nas contas do grupo 991.1, na frente de Filipe Nascimento e de Jorge Brioso, com Nascimento a reclamar ainda o terceiro posto na classe GD. Quanto a Francisca Queiroz, voltou a repetir a dose de sábado. A jovem cedo se imiscuiu na luta por um lugar no top 10, voltando a terminar no 9º posto. Cada vez mais competitiva com o Porsche 992 da Orbital Ignition Racing Team, Kika Queiroz está num crescendo de forma que augura altos voos nas próximas provas. A Porsche Sprint Challenge Ibérica entra agora no período de férias de verão. A competição estará de volta nos dias 14 e 15 de setembro, cabendo ao circuito Ricardo Torma, em Valência, receber a 4ª ronda da temporada. E da Porsche Sprint Challenge Ibérica e do asfalto do circuito Motorland, vamos passar para a Baixa Espanha, Aragón, e para os trilhos de terra dessa província espanhola. Vamos agora, para terminar este A7000, destacar aquilo que foi o brilhantismo da presença das equipas portuguesas nesta que foi a prova espanhola da Taça do Mundo de todo terreno, contando também para o campeonato de Nuestros Hermanos.
A dupla João Ferreira-Filipe Palmeiro em Mini Johnny Cooper Works Rally no terceiro lugar absoluto e da categoria Ultimate, e o par Gonçalo Guerreiro-José Sapires em Polaris RZR Pro R Sport, vencedores na categoria SSV, foram os portugueses em destaque na 40ª edição da Baja Espanha-Aragão, jornada da Taça do Mundo de Bajas, que se disputou a partir da cidade espanhola de Teruel. A província de Teruel, da Comunidade Autónoma de Aragão, está a receber a 40ª edição da Baja Espanha-Aragão. Presentes muitos dos melhores pilotos mundiais da modalidade, algumas das grandes equipas e, como vem sendo tradicional, um grande contingente de pilotos lusos, alguns dos quais com fortes ambições desportivas. Com mais de uma dúzia de viaturas T1+ da categoria Ultimate presentes, estiveram em destaque no prólogo, que levou o Mini John Cooper Works Rally, inscrito pela X-Ride Mini JCW Team, a averbar o terceiro tempo, logo atrás das Toyotas da Overdrive Racing, pilotadas por Guillaume de Mévios e Yazid Al-Raji. Destaque ainda entre os Ultimate T1+, para o quinto lugar absoluto da dupla João Ramos-Jorge Carvalho em Toyota. Entre os Challenger T3, onde Nasser Al-Attiyah se destacou ao averbar o melhor tempo com um Taurus, com o qual registou o sexto tempo absoluto, Tiago Reis, navegado por Paulo Fiuza, igualmente num Taurus, foi terceiro da categoria e oitavo da geral, a apenas 4 décimas de segundo do piloto do Qatar. Vitória portuguesa no prólogo, entre os SSV, para Gonçalo Guerreiro em Polaris, navegado por José Sapires. Notável o 12º tempo absoluto conseguido pelo jovem piloto. No dia seguinte, na primeira etapa, os concorrentes enfrentaram dois setores seletivos, um de 163 km e outro de 181 km cronometrados. O numeroso e muito competitivo contingente de pilotos lusos teve altos e baixos, mas continuou a ocupar diversas posições de destaque nesta que é a mais antiga Baja da Europa. Com a liderança a ser ocupada pelas Toyotas da Overdrive Racing, pilotadas por Guillaume de Mévios e Rokas Baciuska, a dupla João Ferreira-Filipe Palmeiro, num Mini Johnny Cooper Works Rally da X-Ride Mini JCW Team, ocupa o terceiro lugar da classificação geral e, igualmente, da categoria Ultimate T1+. Se por um lado o piloto luso gostaria de estar mais perto do primeiro lugar, por outro lado este resultado permite-lhe ficar, de momento, muito perto da liderança da Taça do Mundo. Em grande destaque, continua Gonçalo Guerreiro em Polaris, que lidera de forma categórica a competição SSV, ocupando ainda o jovem piloto que é navegado por José Sapires, um notável 13º lugar absoluto. Ainda nesta categoria, o segundo lugar é ocupado por outra formação lusa, Ruben Rodrigues, Rui Paulo, em Canam. Se João Ferreira é o único piloto luso a ocupar um lugar no top 10, já o top 20 conta com diversas equipas portuguesas. 11º lugar para Rui Carneiro, num G-Rally OT3, sexto da categoria Challenger. O piloto nortenho esteve em destaque em SS2, onde realizou o sexto melhor tempo absoluto e foi segundo entre os concorrentes Challenger. 12º lugar para a dupla João Dias-Pedro Ré, também num G-Rally OT3. São sétimos da categoria Challenger, que está a ser dominada por Eric Goxal num Taurus. Para a derradeira etapa, os participantes, onde figuravam muitos dos melhores pilotos mundiais da modalidade, tiveram pela frente uma segunda passagem pelo troço de 163 km cronometrados disputado na véspera. Sem alterações significativas relativamente ao dia anterior,
Os 2 primeiros lugares foram ocupados pelas Toyota da Overdrive Racing, pilotadas por Guillaume de Mévios e Roques Baciuska. Pódio absoluto para a dupla João Ferreira-Filipe Palmeiro, no Mini Johnny Cooper Works Rally da X-Ride Mini JCW Team, que foi o segundo mais rápido no derradeiro setor seletivo e que, com este resultado, se aproximou da liderança na Taça do Mundo. Uma etapa muito dura, era a mesma etapa de ontem, ou seja, depois de passarem os carros todos, os caminhões, voltarmos lá a passar, a etapa estava completamente destruída, portanto era muito fácil cometer erros, danificar o carro ou termos um furo. Conseguimos concluir a etapa sem qualquer problema e pusemos um ritmo um bocadinho melhor que ontem. Obviamente também os pilotos da frente bastava-lhes tirar a pé, portanto a nossa vitória de hoje também se deve muito a isso, não tenho qualquer dúvida, mas tomámos pontos importantes para a Taça do Mundo, que é importante. O resultado de facto não era o que eu queria, ou não era o que eu me ensinava, eu gostava de estar mais perto dos da frente e poder lutar com eles, mas as corridas têm destas coisas, o importante é perceber o que é que fizemos mal, para a próxima não voltar a acontecer, e tenho a certeza, em conjunto com a X-Ride, para a próxima corrida estaremos muito mais fortes e prontos para atacar o primeiro lugar. Ao lugar mais alto do pódio, subiu Gonçalo Guerreiro na categoria SSV, que aos comandos de um Polaris foi o mais rápido em todos os setores seletivos. O jovem piloto, que foi navegado por José Sapires, terminou a corrida no notável 13º lugar absoluto. Viemos pela primeira vez a Espanha, primeira corrida internacional, muito feliz, tivemos brilhantes, a equipa esteve muito bem, conseguimos vencer as 3 especiais, o prologo também, muito feliz. Quero agradecer a toda a gente que me apoiou, os meus pais, a minha família, ao Wilson, ao arquiteto, ao Zé, que fez um excelente trabalho. Neste momento é difícil dizer ou descrever o que é que estou a sentir, mas estou muito feliz e pronto, é isso. Outra formação lusa, Ruben Rodrigues Rui Paulo, em Canam, subiu também ao pódio da categoria SSV, ao terminar em 2º lugar. Ao top 10 absoluto, subiu, nesta derradeira etapa, a dupla João Dias-Pedro Ré, num G-Rally OT3, que foram quintos da categoria Challenger e, com este resultado, João Dias subiu ao 2º lugar da Taça do Mundo, na respectiva categoria. Mais 5 equipas portuguesas terminaram esta 40ª edição da Baja Espanha-Aragão no top 20. 11º lugar para Rui Carneiro num G-Rally OT3, 6º da categoria Challenger. 12º lugar para Alejandro Martins, David Monteiro, em Mini, que foram 6º da categoria Ultimate T1+. Em 13º lugar terminou, como já referimos, Gonçalo Guerreiro. Excelente estreia de José Rogeira, aos comandos de uma Ford muito competitiva, com a qual terminou em 16º lugar. O piloto, navegado por Paulo Capella, foi 7º da categoria T1+. Fazendo uma prova em que foi subindo na classificação, a dupla Pedro Carvalho-Nuno Moraes cotou-se como a melhor de entre os que se apresentaram de Canam para a categoria Challenger e terminou em 19º lugar da classificação geral. Segundo lugar entre as senhoras para Maria Luís Gameiro, quinta do Campeonato de Espanha, navegada por José Marques e que aos comandos de um Mini T1+, ascendeu com este resultado ao 2º lugar absoluto do campeonato do país vizinho. De regresso à corrida, o campeão nacional Tiago Reis, navegado por Paulo Fiusa, rolou no top 10 até meio do setor seletivo, mas voltou a não ter a sorte por seu lado e não completou a prova.
As equipas portuguesas continuam a brilhar na Taça do Mundo de todo terreno. E agora é hora de fazermos cair o pano sobre este último episódio antes de férias do AS7000. Foi um prazer ter estado convosco a contar aquelas que foram as histórias que fizeram os highlights do passado fim de semana em termos de desporto motorizado. Vamos agora a banhos, mas prometemos que voltamos a toda a velocidade lá mais para os idos do próximo mês de setembro. A todas e a todos, muito boa tarde. Cinemax. Desfrute de uma experiência cinematográfica única no Cinemax de Penafiel, com imagens de alta definição e um som imersivo. Mergulhe em histórias emocionantes que ganham vida nas nossas telas. A atmosfera do ateliê denota um estilo clássico contemporâneo, resultante da atitude criativa e elegante de Ângela Pinheiro, Home Design.